minha gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Félix e este é mais um Plano Infalível. No episódio de hoje nós vamos falar sobre quadrinhos pra chorar. Mas tipo, chorar mesmo, sabe? De você se debulhar, de você chegar já assim perto do final e já estar, ai meu Deus do céu. Sabe? Essas coisas assim, bem fortes, aqueles quadrinhos assim que pegam na gente, que são extremamente emocionantes. E veja só, não é porque um quadrinho é de chorar, o que faz a gente chorar, é que ele necessariamente ele é fofinho, cuti-cuti, com aquelas artes super fofinhas e coisinhas do gênero. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Pra um quadrinho emocionar a gente, pra uma história emocionar a gente, ela não necessariamente precisa ser uma coisa super fofa. Mas geralmente elas tratam de um tema que é cotidiano, de um tema que todo mundo já passou ou que todo mundo vai passar, ou que simplesmente é uma história dramática mesmo, coisas de dramas da vida que talvez a gente não venha a passar, mas que emocionam a gente. Novamente, quando eu faço listas, elas não necessariamente são The Ultimate ou qualquer coisa assim do gênero, ou então as HQs mais tristes da face da Terra ou qualquer coisa do gênero. São simplesmente HQs que eu selecionei e que eu realmente achei que eu, pelo menos, que eu necessariamente chorei bastante nessas HQs, nessas histórias. Não estou esgotando o tema de forma alguma, porque inclusive eu acho que é impossível esgotar o tema, porque eu teria que ler tudo, né? E eu sou uma péssima pessoa para fazer seleção de HQ mais triste ou qualquer coisa do gênero. Então são HQs que eu realmente chorei e que também são muito boas. Então vamos começar com Três Sombras, de Cyril Pedrosa, ou Cyril Pedrosa, não sei como é que pronuncia o nome dele, ele é suíço, mas pode ser que tenha alguma pronúncia meio afrancesada, eu não sei. É uma HQ que saiu em 2007 e foi lançada aqui no Brasil em 2011 pela Companhia das Letras. Tem 272 páginas, é tipo bem grossinha mesmo, e custa R$ 44,90. O Cyril ele já trabalhou na Disney, tanto no filme de Corcunda de Notre Dame como em Hércules. Então vai ter um pouco aí da pegada, pelo menos da arte, Disney Way of Life, certo? Três Sombras tem como mote o desapego, mas não é o desapego de uma coisa, de uma situação, é o desapego de uma pessoa. Então é sobre a jornada de um pai que tem que aprender a desapegar do seu filho. Tudo isso se passa numa aventura, né, numa fuga na realidade, e que vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais pesada, até que o pai então entende que ele vai ter que passar por essa situação, ele vai ter que enfrentar esse monstro. É uma construção absurdamente deliciosa, mas ao mesmo tempo é muito triste, ela é muito pesada, porque veja bem, não é algo simples de se fazer. A arte do Cyril ajuda muito, exatamente por ele ter esse background da Disney, então a arte parece realmente um desenho da Disney, mas com uma pegada meio europeia. Então o desenho tem muito movimento, termina deixando a coisa mais fluida, assim como as suas lágrimas vão jorrar para todo sempre. Então a gente segue com Nana de Ayazawa, que é um mangá, uma série que tem 21 edições. Começou a sair em 2000, aqui no Brasil começou a sair em 2007 pela editora JBC e foi interrompida em 2009 porque a autora desenvolveu uma doença. Sim. Nana é a história de duas meninas, que têm o mesmo nome, Nana, e que significa sete em japonês. E elas estão de mudança para Tóquio e elas se encontram no trem, né? Tem toda uma história até chegar a isso. E elas decidem então dividir um apartamento para cortar gastos. E o apartamento é o apartamento 707. Elas são pessoas extremamente diferentes. Tem uma Nana que ela é toda roqueira, ela toca numa banda de J-rock e ela é muito fascinada pelo punk da década de 70 britânico e ela tem uma personalidade super forte. Enquanto a outra Nana, o foco da vida dela é casar e ter filhos, né? Ela quer ser uma dona de casa. Então, enquanto uma tem uma personalidade mais rebelde, a outra termina tendo uma personalidade mais acolhedora, mais mãe. E de uma forma elas terminam uma complementando a outra. Tem muita música nesse quadrinho, inclusive porque uma das nanas, né, é vocalista de uma banda, The Blast, de J-rock, e aí tem uma pegada também meio punk, mais ou menos meio punk. E esse apartamento que elas dividem termina sendo um cenário em que acontecem muitos dramas, acontecem muitos amores, acontece muita música e acontecem muitas angústias. Aquele apartamento termina se tornando a casa dos próprios leitores. Para piorar a situação, ele foi interrompido em 2009 e nunca mais voltou. Por quê? Porque a autora, a Ayazawa, ela desenvolveu um problema nas mãos e ela não conseguiu mais desenhar, né? Ela não consegue ter problema nas mãos, ela não consegue desenhar.
Em 2011 ela se curou, mas ela não voltou mais a escrever. Agora em 2016, né, no segundo semestre de 2016, uma revista japonesa lançou uma entrevista com ela e ela afirmou que vai voltar. Se ela de fato voltar em 2016, vão completar exatamente 7 anos desde que ela parou. Então tá rolando um suspense e tá rolando uma expectativa muito grande entre os fãs. A arte é bem típica de mangá, então são personagens super com pernas enormes, braços enormes e todo mundo muito magro, olhos gigantescos e todo mundo é muito estiloso. Inclusive esse mangá tem uma grande homenagem a Vivienne Westwood, que é uma estilista revolucionária punk, né? Ela nasceu na área punk. E todos os personagens que são das bandas, né? Tanto a Nana, que é da banda Blast, que ela é vocalista da banda Blast, quanto o resto dos outros músicos, que tem outros músicos nessa história também, todos eles têm muito dessa coisa da Vivienne Westwood. Então, em relação a Nana, eu vou te dar 2 dicas. A primeira é o seguinte: leia também Paradise Kiss, que é uma série de 5 volumes da Ai Yazawa, que é um best-seller, e alguns personagens terminam tendo uma interseção com Nana, com a história de Nana. A segunda dica é: vá atrás da trilha sonora do anime. Na verdade, você pode até assistir o anime também, se você quiser. Eu acho muito curto. Mas enfim, você termina de ler lá aquela história, você quer reviver todas aquelas histórias novamente e você termina assistindo. Inclusive pelo fato de que você pode ouvir, né, as pessoas ali cantando. Então você termina se envolvendo mais. Existe um live action, ou melhor, existem 2 live actions, mas eu não tive lá muita coragem de assistir, né? Porque, sei lá, eu achei que ia ser estranho. Mas, né, aí você, se você quiser, você se arrisca. Eu chorei em todas as edições. Sério. E tipo, não acho que seja porque é uma coisa bem de menininha, não. Mas é porque como fala muito de amizade, de relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas sobre vida e crescimento e dia a dia, você termina se envolvendo muito. Inclusive a música termina embalando você nessa história. Então não é uma coisa que tipo, ai, só a menina vai gostar. Não. Largue de chibiatagem, tá? Em seguida nós temos as graphic novels da Turma da Mônica, Laços e Lições, que foram lançadas em 2013 e 2015, respectivamente. Pode custar entre R$ 21,90 e R$ 31,90, dependendo se você compra capa cartonada ou se você compra capa dura. Tem 80 páginas e foi lançada pela editora Panini, as duas. A Turma da Mônica é um título que a maioria dos brasileiros cresceu lendo. Tem gente, inclusive, que aprendeu a ler, né, com a Turma da Mônica. Então você termina criando uma certa afinidade, termina se tornando aquela lembrança de infância. Essas histórias dessas 2 graphic novas, elas são diferentes das histórias mensais, que são mais aquelas aventurinhas curtas. Elas terminam sendo, as 2 terminam tendo histórias que se desenvolvem mais. E elas tratam muito da temática da amizade. Então você aí junta a questão de você ter crescido, ou não, mas enfim, de você ter aquela afinidade com aqueles personagens, fora o fato de mexer com a questão do grupo de amigos, que, né, todo mundo tem aquele seu grupinho, mesmo que sejam, tipo, sei lá, 3 pessoas, daquele grupinho de amigos, e que terminam se tornando família. Porque eu tenho pra mim que os meus amigos são a família que eu escolhi pra minha vida, né? E aí eles tratam de temáticas de quando você passa por um momento muito bizarro e são eles que te ajudam, ou então, talvez pior ainda, quando você não pode mais ter esses amigos perto de você. Porque, sei lá, é proibido, acontece alguma coisa na tua vida em que você não pode mais ficar perto deles. Então, de qualquer forma, são temas que mexem muito com as pessoas. Se você tiver interesse, existe um plano infalível só sobre lições, em que eu desenvolvo mais a história e eu também conto alguns easter eggs, que, né, todos os autores das Graphic NSP sempre gostam de deixar alguns easter eggzinhos lá, tal, não sei o que, então aproveita lá e assiste, tá bom? Em seguida, nós temos Eu Mato Gigantes, de Joy Kelly e J.M. Ken Nimura. Saiu nos Estados Unidos em 7 capítulos em 2008, saiu independente, depois ela foi encadernadazinha e saiu aqui no Brasil em 2013 pela editora New Pop. Possui 208 páginas e custa R$ 39,90. É uma edição bem bonita, porém tem alguns problemas assim de revisão, mas nada que vá atrapalhar na sua leitura. É a história de uma garota de 11 anos chamada Barbara Thorson, que teve a sua família completamente desestruturada devido à doença de sua mãe. O pai, que é um grandíssimo filho da puta, abandona a família, enquanto que a irmã mais velha termina tendo então que tomar conta dessa família, né? Ela termina tendo que sustentar. O irmão do meio, ele meio que nem fede nem cheira, não acontece muita coisa com ele em relação a ele na história, apesar de ele ter um papel importante. E sobra essa menina, né, a Bárbara, que
veja bem, ela tem 11 anos, ela não sabe muito bem lidar com essa situação. Então, o que é que acontece? Ela foge para o mundo de fantasia do RPG. E ela toma para si, então, o dever de ser uma matadora de gigantes. Termina sendo uma grande analogia sobre as batalhas que nós temos que travar todos os dias nas nossas vidas e os gigantes que nós temos que derrotar. Tem muita simbologia, termina usando muito da fantasia dessa criança, mas tem uma mensagem extremamente bonita e relativamente pesada. Quando você chega no meio da história, você já está ali chorando, você já está ali com um nó na garganta gigantesco. Quando chega no final, você já está ali... Mas a história é absolutamente linda e simples e delicada. A arte tem uma pegada de mangá, mas também tem uma coisa de meio americana, sabe? Não é bem super-heróis, mas também não é tão mangá, tipo, bem estereotipado, que nem é Nana, por assim dizer. E tem uma coisa assim, meio que de rascunho, tem uns traços assim, muito reto, então termina tendo uma movimentação diferente. Talvez tenha um filme que está em pré-produção e foi a última atualização que eu vi no IMDb, né, março de 2016. E tem como atriz até agora confirmada a Zoe Saldanha, pelo menos um nome grande, né, tem a Zoe Saldanha, que é de Avatar, que é de Star Trek, que é de Guardiões da Galáxia. E por fim, nós temos Retalhos, de Craig Thompson, que saiu nos Estados Unidos em 2003 e chegou aqui no Brasil em 2009, também pela Companhia das Letras, e possui 592 páginas, custando R$ 62,90. Foi um quadrinho que sofreu assim uma inflação gigantesca, mas veja bem, né, nós não estamos numa situação muito legal do Brasil financeiramente falando, infelizmente. Mas olha, vale cada centavo, porque também é um quadrinho assim gigantesco, uma taboca, mas você vai ler assim numa sentada, porque é impossível você parar aquela história. E é engraçado porque sempre quando eu falava assim, eu tô lendo Retalhos, ou eu li Retalhos do Craig Thompson e eu adorei, todo mundo chegava pra mim e falava, mas você já leu Habib? Habib é o melhor quadrinho dele, é incrível, é maravilhoso. Gente, ok, Habib, que também é um outro quadrinho do Craig Thompson, é lindo, é maravilhoso, é incrível, mas são temáticas bem diferentes. Eu não gosto nem de comparar um com o outro. É até interessante ver como o autor conseguiu ser versátil de uma certa forma, apesar dele saber também aprofundar muito bem as histórias. E eu termino tendo uma certa relação maior, né? Termino tendo uma empatia maior com Retalhos, por ser uma coisa assim mais pessoal para mim mesmo. E Retalhos é sobre crescimento. Então é você aprender a lidar com seus pais, é aprender a lidar com um irmão que era muito próximo e que se afastou, é você aprender a lidar com abusos, é você aprender a lidar com seu primeiro amor e é você aprender a lidar com religião também. Ou seja, é lidar com as angústias da vida, que a vida também é recheada de angústias, né? É um troço bem angustiante, algo angustiante viver. Também tem muitas felicidades, também é algo super legal, também é algo super divertido, mas né, nós temos várias angústias. E aí esse menino, o protagonista, ele é do interior dos Estados Unidos, que é bem religioso. Então tem muito o peso da questão do pecaminoso, do que é certo, do que é errado, e do seu primeiro amor, e de que talvez você não sabe o que é que você quer fazer bem da sua vida, mas você quer fazer algo. Mas aquele peso da religião, e muitas vezes esse peso da religião que é aqui, nessa história, pode ser o peso dos pais, pode ser o peso da expectativa que as pessoas têm sobre você e você ter apenas 17 anos e não saber o que diabo você quer fazer na tua vida. Então termina sendo uma história super linda, super delicada, que trata exatamente das coisas banais da vida, mas de uma forma muito singela. E a arte do Craig Thompson é um negócio assim que é um desbunde, sabe? É absurdamente linda. Ele cria quadros fantásticos com uma composição incrível e tem uma hora que você simplesmente para admirar o quadrinho, porque é um negócio muito lindo. Essa arte que é cheia de detalhes e é um negócio assim que é algo marcante de fato. Então quando você une a questão de ter essa arte extremamente fluida e bonita com uma história que você termina se identificando mais cedo ou mais tarde de alguma forma, termina sendo um negócio assim absurdo. E este foi mais um Plano Infalível, eu espero que você tenha gostado, assim como eu também espero que você chore bastante com as HQs que eu indiquei aqui, a não ser que você não tenha chorado com a morte do pai do Simba em Rei Leão, né? O que quer dizer muito então sobre a sua pessoa. Espero também que você esteja gostando do site do Plano Infalível, que agora nós temos colunistas, principalmente o Sávio Ross, que está mexendo bastante com a cabeça das pessoas. E se você gostou, por favor, curta, compartilhe, porque isso ajuda bastante. E também assine o canal, tá bom? Tchau, gente!